Descubra o impactante encontro. Faxineira transforma a vida de milionário com cartão negado. Clara acordou com o sol nascendo, iluminando o pequeno barraco onde morava com sua filha e avó. O cheiro do pão fresco da padaria vizinha invadiu o ar, e ela sorriu, lembrando do que podia ter um dia melhor. Em um dos bairros mais populosos de São Paulo, sua luta diária começava ali, varrendo a calçada sob a luz morna da manhã. Com um banho rápido e um sorriso na cara, vestiu suas roupas simples, mas sempre limpas e bem cuidadas. Aquela era sua forma de resistência, a dignidade em meio às dificuldades. Enquanto trabalhava em um restaurante popular, sua vida tomou um rumo inesperado. Roberto, o milionário que todos conheciam, entrou no local como se fosse apenas mais um cliente, despretensioso, mas cercado por um aura de riqueza. A primeira coisa que Clara notou foi a expressão de vergonha quando seu cartão foi recusado. Um momento que poderia ser constrangedor teve sua essência transformada por ela, que, com coragem, se aproximou dele e pediu para que a seguisse até a cozinha. Ali, cercados pelo cheiro das panelas e pelos sons da cozinha, uma amizade começou a nascer. Ninguém precisa passar por isso sozinho, disse Clara, seu olhar firme e acolhedor. Roberto, emocionado, abriu seu coração. Ele falava sobre as feridas que não cicatrizavam, mesmo cercado por todos aqueles bens e privilégios. Clara, por sua vez, compartilhava suas lutas, a responsabilidade de cuidar da filha adolescente e da avó doente. A conexão entre eles era palpável, como um fio invisível que os unia, apesar das diferenças sociais gritantes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tempo, a amizade deles floresceu, mas Clara não podia ignorar a sombra das expectativas que vinha junto com a ajuda de Roberto. Ele queria usar sua influência para ajudá-la, no entanto, Clara lutava internamente, resistindo à ideia de ser apenas mais uma beneficiada. A avó de Clara adoeceu gravemente, e isso fez Roberto decidir que não poderia ficar parado. Ele se ofereceu não apenas para ajudar Clara, mas também para mudar a realidade da comunidade que conhecia tão bem. O ápice da história aconteceu em um evento comunitário que Roberto organizou. Clara, surpreendendo a todos com sua voz potente, cantou uma música que falava sobre superação e esperança. Seu canto emocionou, elevando as almas presentes e revelando um lado dela que ninguém tinha visto antes. Mas, à medida que as diferenças começaram a emergir, com críticas e julgamentos da elite, Clara ficou em uma situação delicada. Enquanto as pessoas ao redor debatiam e a tensão aumentava, Clara se viu olhando profundamente nos olhos de Roberto. Ele estava lutando contra seus próprios fantasmas, e a pergunta pairava no ar: a amizade deles conseguiria ultrapassar as barreiras de um sistema tão desigual? E assim, a história deixava o leitor em suspense, aguardando ansiosamente o que aconteceria a seguir. Clara sentiu o coração acelerar enquanto a conversa fervia ao redor. As palavras pesadas, vapores de preconceito e indiferença, flutuavam no ambiente, quase tangíveis. Era um mundo que ela reconhecia. O tipo de julgamento que a fazia sentir pequena, insignificante. Olhando para Roberto, viu a luta em seus olhos. Ele não estava apenas ali como espectador, ele queria mudar, mas estava enraizado em privilégios que criavam abismos entre eles. Você não precisa se justificar, Clara murmurou, a voz firme, mas suave. A música que cantei veio do meu coração. Se as pessoas não conseguem enxergar isso, o problema não está em mim. Roberto deu um passo à frente, tentando proteger Clara do que estava por vir. A elite, que até então aplaudia sem interesse, logo começou a soltar murmúrios, apontar dedos e elevar a voz, fazendo dela uma cobaia de suas agendas sociais. E, enquanto Clara tentava se manter firme, um receio tomou conta dela. E se um dia tudo isso ruísse? A conexão que construíram parecia tão frágil, tão volátil. Eu só quero te ajudar, Clara. Você sabe disso.
Roberto insistiu, um pouco exaltado. E eu agradeço, de verdade, ela respondeu, desviando o olhar dele. A dor nos seus olhos era palpável. Mas a ajuda não pode vir acompanhada de expectativas. Eu não sou sua caridade. As palavras pairaram no ar como uma nuvem pesada. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Nunca antes Clara havia se sentido tão exposta e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Ela era mais do que uma faxineira, mais do que uma mãe. Era uma mulher que, mesmo nas sombras da desigualdade, fazia a diferença. O rosto das pessoas ao seu redor misturava perplexidade e raiva. Como uma simples mulher poderia desafiá-los? Logo, alguém da plateia, um rosto familiar, levantou-se para falar. Era a Camila, uma amiga de infância, que conhecia Clara desde os tempos de escola. Elas não se viam há anos. Camila sempre sonhou em viver no luxo, fugindo da vida simples que Clara abraçara. Agora, ela olhava com destaque para a situação, claramente em conflito entre sua antiga amizade e as expectativas de seu novo círculo social. Clara, você não entende que está colocando tudo a perder? Camila disse, a voz alta e cortante. Você precisa aprender a aceitar ajuda para não parecer ingrata. Aquelas palavras cortaram Clara como uma faca. O embate não era apenas entre ela e os julgamentos dos ricos, mas também era pessoal. A amizade delas era agora um campo de batalha, um contraste brutal entre sonho e realidade. Clara, respirando fundo, decidiu que não permitiria mais que ficassem a definir quem ela era. O que eu coloquei a perder foi um dia a esperança de ser apenas eu mesma, gritou, com a voz clara. Ser grata e ter meu valor não devem ser opostos. A plateia, que parecia distraída com suas próprias opiniões, finalmente parou para prestar atenção. As expressões variavam de desconcerto a satisfação, como se Clara estivesse revelando um segredo que todos tinham se esforçado em esconder. Roberto, por sua vez, sentiu um orgulho crescente por ela, mas também a pressão de seu mundo lhe empurrando para longe. Nesse momento, olhou nos olhos dela. Havia algo ali, uma determinação. O evento parecia estar em um ponto de virada. Mas a interseção de suas vidas estava longe de ser resolvida. A cada tensão, mais sussurros e olhares se direcionavam a Clara, afastando-se do que deveria ser o foco, o amor e a honestidade que ela carregava. A linha entre amizade e caridade se tornava tão sutil quanto o fio de esperança que unia seus mundos. Com a atmosfera carregada, a tensão que envolvia Clara e Roberto era inegável. Contudo, algo novo começou a surgir, um dilema que mudaria tudo. O que aconteceria se Clara decidisse que era hora de colocar um fim nessa relação repleta de dúvidas e expectativas? Assim, enquanto o embate se intensificava e o futuro parecia incerto, surgia a pergunta no ar, inquietante: até onde Clara iria para proteger sua essência, se isso significasse romper os laços que forjaram um novo caminho em sua vida? Clara sentiu o calor da sala subir ainda mais, como se as chamas das opiniões alheias a cercassem. O murmúrio da plateia ecoava no fundo de sua mente, uma sinfonia dissonante de críticas e julgamentos que pareciam querer a derrubar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela fervia. A determinação crescia como uma onda, pronta para se libertar. Olhando para Roberto, viu que ele estava dividido entre o desejo de defendê-la e a pressão de seu mundo luxuoso. Camila continuava a lançar palavras afiadas, mas Clara não queria mais ser um alvo fácil, uma vítima das expectativas. Eu vou fazer isso por mim, Clara disse em meio ao tumulto, seus olhos fazendo contato com os de Camila. A antiga amiga estremeceu com a segurança em sua voz. Não fico mais presa na ideia do que deveria ser. O silêncio foi quase palpável. Cada pessoa na sala sentiu o impacto de suas palavras. Aquela mulher, que antes parecia invisível, agora brilhava intensamente. Havia algo de revolucionário na forma como ela se recusava a se encaixar no molde que muitos impunham. Você está perdendo a razão! Camila gritou, a frustração transbordando. Isso vai te custar tudo! O que tudo significa para você? Clara respondeu, desafiadora. Dinheiro? Status? Ou o que realmente importa, seu eu verdadeiro? Nesse instante, as pessoas que antes desconfiavam começaram a questionar suas próprias visões. O ambiente pesado agora estava carregado de tensão e dúvida.
Clara não apenas falava por si mesma, mas pela luta silenciosa de muitos. Era como se o chão sob os pés da elite estivesse começando a se esfarelar. Roberto, tomando coragem, deu um passo em direção a Clara. Ele não podia mais ficar em cima do muro. As palavras dela o despertaram de um torpor que o havia mantido cativo. Clara, você é incrível, ele disse, a voz firme. Você está lutando por algo maior do que nós e eu quero estar ao seu lado. As emoções de Clara balançaram. A declaração de Roberto era um apoio que ela não esperava. Mas também trazia a incerteza do que isso significava para o futuro deles. Você pode querer, mas Clara hesitou, confusa. Você está disposto a enfrentar tudo isso? A olhar para o mundo de forma diferente, sem medo, Roberto defendeu seu ponto. Eu não vou deixar que a pressão externa me afaste de quem eu realmente admiro. Não posso fazer isso. O clima na sala mudava. Havia um leve murmúrio de concordância entre alguns membros da plateia. Clara viu rostos conhecidos começarem a se transformar. O que antes era uma rejeição coletiva estava agora se fragmentando. Camila, com seu olhar fixo em Clara, parecia sofrer uma metamorfose. Por que você não pode apenas aceitar o que é fácil? Indagou, quase desesperada. Você não percebe que isso pode acabar com você? O que é fácil? Clara devolveu, o tom firme. Viver a vida de alguém que não sou? Nunca. As palavras de Clara reverberaram por toda a sala. Ela se ardia em emoção, impetuosa. A cada frase, um pedaço da antiga Clara se despedia, revelando um novo ser, forte e resiliente. E assim, mesmo que o ambiente fosse pesado e conturbado, havia uma leve brisa de transformação, como um novo começo tomando forma. Porém, no fundo de seu coração, Clara sabia que essa luta não estava apenas começando. O verdadeiro desafio aguardava assim que a poeira assentasse. Era apenas uma questão de tempo até que as consequências das decisões tomadas a confrontassem. E quando ela olhou para Roberto, no fundo de sua alma, uma pergunta ainda atormentava: estaria ela disposta a sacrificar o que tinha para seguir o próprio caminho, mesmo que isso significasse abrir mão de uma conexão tão intensa? A relutância no ar era pesada e a resposta poderia mudar tudo. O silêncio na sala parecia um convite à reflexão. Clara sabia que, após suas palavras, não haveria como voltar atrás. A pressão aumentou quando os olhares começaram a se voltar mais intensamente para ela e Roberto. O peso da expectativa criou uma atmosfera tensa, e, mesmo que houvesse um fio de esperança no ar, a incerteza ainda pairava. Camila, agora sem palavras, absorvia a situação. Clara percebeu que havia uma fragilidade na amiga que antes considerava tão forte. A vulnerabilidade de Camila a incomodava. Porque, afinal, ela parecia mais amedrontada do que Clara. Clara sentiu um impulso de mergulhar naquela nova realidade. Cada passo que dava era como pisar em um campo minado, mas ela estava determinada a explorar. Ao olhar para Roberto, suas mãos entrelaçadas, as emoções fervilhavam em seu coração. A vida que ela sempre imaginou parecia, de repente, ao alcance das mãos. Você está comigo? Clara perguntou, buscando a certeza nos olhos dele. Até o fim Roberto respondeu prontamente, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. A confiança dele aquecia, mas uma sombra de dúvida ainda persistia. O que viria a seguir? Ela sabia que a luta estava apenas começando. Precisamos conversar, Clara disse, puxando Roberto para um canto da sala, longe dos olhares curiosos. As palavras estavam engasgadas, mas ela sabia que era preciso desabafar. Não é só sobre nós dois. O que você realmente quer da sua vida? O que essa conexão significa para você? Roberto hesitou. Clara viu a batalha se desenrolar em seu olhar. Ele queria ser forte, mas havia uma fragilidade que o tornava humano. E isso a atraía ainda mais. Eu quero lutar por algo que faça sentido. Mas você sabe que meu mundo não é simples. Ele respirou fundo. Eu cresci em um ambiente onde as expectativas são pesadas. Mas você me fez ver que existe mais. E isso me assusta. O medo pode ser um motor poderoso, Clara respondeu, usando suas próprias inseguranças como combustível. O azul de seus olhos brilhava com sinceridade.
A verdade daquelas palavras fez a sala ao redor deles desaparecer. Precisamos encontrar um caminho juntos, um que seja nosso ponto. O momento estava carregado de emoção. O toque das mãos de Roberto no braço de Clara era delicado, como uma promessa silenciosa. Nesse instante, a realidade do mundo lá fora começava a se desvanecer, enquanto eles se conectavam de um jeito que era mais que físico. Mas o tempo estava passando, e eles ainda estavam rodeados por recém-conversadores que observavam em silêncio, como se a tensão pudesse explodir a qualquer momento. Clara sabia que o ciclo de apoio que ela buscava estava apenas começando. Ao longe, Camila parecia cada vez mais dividida entre querer manter Clara ao seu lado e perceber a verdade que a amiga estava abraçando. "O que fazemos agora?" perguntou Roberto, trazendo Clara de volta à realidade. "Precisamos falar com todos. Mostrar que nossa luta não é só a nossa. É pela liberdade de ser quem realmente somos." Clara respondeu, sua determinação renovada. Quem poderia apoiá-los? Quem disporia de coragem para também se libertar? Clara sentiu que o movimento poderia ser maior do que imaginara, mas também percebeu que a resistência enfrentaria adversidades mais graves. Enquanto deixavam o canto da sala, Clara se virou para Roberto e murmurou: "Estamos prontos para enfrentar o que vier?" Roberto a olhou e sorriu, mas o sorriso não escondia a complexidade de suas emoções. Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, a verdadeira batalha estava apenas começando. E assim, enquanto se dirigiam para o grupo, Clara tomou a firme decisão de não apenas lutar por si mesma, mas por todos os que ainda estavam silenciados. O que iria acontecer a partir daquele momento não era só sobre superação individual, mas sobre um despertar coletivo que mudaria suas vidas para sempre. A pergunta que agora ecoava em sua mente era: até onde essa transformação os levaria? A atmosfera na sala se tornará carregada de uma expectativa palpável. Clara e Roberto, com as mãos entrelaçadas, caminharam juntos em direção ao grupo, suas mentes fervilhando com as possibilidades do que poderiam enfrentar. Cada passo parecia ressoar como um compasso, marcando o início de uma sinfonia que ainda não havia sido tocada. Ao se aproximarem de Camila e dos outros amigos, Clara sentiu a pressão aumentar novamente. Era como se todos estivessem esperando por um sinal, uma palavra que os unisse. Olhando para os rostos familiarizados ao seu redor, Clara percebeu uma mistura de curiosidade e temor. Muitos se sentavam lado a lado, mas, ao mesmo tempo, pareciam distantes, cada um preso em suas próprias batalhas internas. "Pessoal, precisamos falar", Clara disse, tentando injetar força em sua voz, a insegurança dando lugar a uma determinação intensa. "O que estamos fazendo aqui hoje vai muito além de nós. Precisamos conversar sobre o que significa ser quem realmente somos." Os murmúrios silenciosos aumentaram, e os olhares passaram entre si. Camila, com os olhos brilhando, parecia lutando contra as emoções que estavam à flor da pele. Clara desejou que a amiga pudesse ver a luz que ela mesma começava a enxergar. "Eu sei que todos nós estamos lidando com coisas diferentes, mas não podemos viver sempre com medo." Clara continuou, as palavras saindo como um desabafo. "É hora de nos unirmos. Nós precisamos nos apoiar, enfrentar isso juntos." Uma das amigas, Júlia, rompeu o silêncio. "E se as pessoas não aceitarem? E se perdermos o que já temos? Minhas redes sociais, minha imagem, isso pode me custar tudo." As palavras de Júlia ecoaram e cortaram o ar como um golpe. Clara viu a hesitação nos rostos ao redor, a luta entre o desejo de liberdade e o medo de represálias. Tantas vozes aclamavam por vidas autênticas, mas o peso da expectativa da sociedade ainda dominava. "Olha, eu também tenho medo", disse Roberto, e a sinceridade em sua voz fez todos se virarem para ele. "Mas você já parou para pensar que segurar esse medo só nos prende? O que temos a ganhar ao continuar fugindo de nós mesmos?" Clara sentiu que a energia da sala mudava. Aquela conversa, aquela troca honesta, começava a abrir a porta para algo maior. Uma mulher chamada Ana, que sempre foi vista como uma força silenciosa, levantou a mão. "Eu quero tentar, não quero viver escondida. Se vocês estão prontos para isso, eu também estou." A confirmação de Ana fez o coração de Clara acelerar. Olhares se encontraram, e um clima de união começou a despontar.
Clara sentiu o peso da responsabilidade enquanto pensamentos corriam pela sua mente. E se suas palavras realmente desencadeassem algo extraordinário? Se todos eles se unissem para reivindicar suas identidades? Se pudessem mudar suas vidas e as de outros que também se sentiam aprisionados? Então vamos fazer isso juntos! Declarou Clara, levantando a voz com uma emoção contagiante. Precisamos criar um espaço seguro, algo onde todos se sintam à vontade para serem quem realmente são. Os rostos em sua volta começaram a brilhar com uma nova esperança, apesar dos desafios à frente. Clara sentiu que o primeiro passo havia sido dado. O que ela não sabia era que essa decisão impulsionaria uma série de eventos inesperados, algo que faria cada um deles enfrentar os segredos mais profundos que guardavam. Enquanto a conversa continuava, um ruído repentino chamou a atenção de todos. A porta da sala se abriu lentamente, e a figura de um novo personagem entrou, trazendo uma presença que mudaria completamente a dinâmica do grupo. Clara trocou um olhar com Roberto e sentiu uma onda de nervosismo e expectativa. Quem seria essa pessoa? E que impacto ela traria nesse novo caminho em que estavam se aventurando? A figura que entrou era uma mulher de cabelos bagunçados, com um uniforme de faxineira e um olhar que carregava o peso de experiências passadas. Ela parou à porta, como se estivesse tentando entender a situação. O silêncio na sala se tornará quase palpável, e o grupo, que antes estava em fervor com a ideia de mudança, agora parecia confuso e intrigado. Desculpa a invasão, falou ela, sua voz baixa e hesitante, quase como se pedisse desculpas pelo espaço que ocupava. Clara não sabia se a presença daquela mulher poderia ser vista como uma interrupção ou uma oportunidade. Havia algo genuíno nos olhos da faxineira, e a autenticidade dela contrastava fortemente com a dúvida que pairava no ar. Não, você está no lugar certo. Roberta falou, encorajando-a. Estamos discutindo sobre ser quem realmente somos. Você pode se juntar a nós. A mulher moveu-se devagar e, ao se aproximar, fez questão de olhar cada um no rosto. Clara percebeu um brilho no olhar da nova mulher, como se ela estivesse prestes a abrir um segredo. Meu nome é Tânia, anunciou ela, e Clara sentiu a surpresa coletiva entre os amigos ao não reconhecerem aquele rosto. Eu trabalho como faxineira, mas tem algumas coisas que eu preciso dividir com vocês. Um murmurinho se espalhou entre o grupo. Clara sentiu seu coração acelerar, a nova mulher parecia prestes a revelar algo poderoso. Tânia respirou fundo, e Clara notou o compromisso em sua postura. Durante anos, vivi com medo do que os outros iriam pensar de mim. Quando soube que seria mãe, o peso da sociedade me atormentava. Mas o que aprendi foi que muitos de nós nos escondemos atrás de rótulos e não deixamos a verdadeira essência brilhar. Hoje, tratamento a segurança da minha vida como faxineira não mais como um fardo, mas como uma oportunidade de impacto. Seus olhos brilharam enquanto falava, e as emoções começavam a fluir na sala. Clara sentiu seu corpo vibrar com a energia contagiante da nova integrante. O grupo começou a se lembrar de suas próprias lutas pessoais, e uma conexão se formava na sala. Você não tem ideia de como isso ressoa com a gente, Tânia! Exclamou Camila. Precisamos compartilhar nossas histórias. Feito! Devolveu Tânia, sorrindo. O ambiente leve fez com que Clara respirasse aliviada. O medo que antes pairava agora era um eco distante, substituído pela determinação de trocarem experiências. O que ninguém esperava era que Tânia não tivesse apenas histórias de luta, mas também um plano de ação. Com a voz firme, ela revelou, eu tenho um projeto em mente que pode mudar tudo para nós. Acredito que juntos podemos criar um espaço que vai além disso tudo. Vamos nos unir. Os olhos de Clara se arregalaram. O que seria esse projeto? Como uma faxineira poderia dar um passo tão ousado? A pergunta ecoou na mente de todos. Mas como? Roberto perguntou, com um tom de esperança e ceticismo. Tânia respirou novamente, agora mais tranquila, e começou a detalhar seu plano. Uma ideia que poderia levar cada um a compartilhar a força escondida atrás de suas lutas e transformar tudo a partir de ali. Clara estava maravilhada, mas a mente dela girava com perguntas. O que aquilo significava para o grupo? Para o mundo lá fora?
Enquanto as falas e a união se intensificavam, uma sensação pesada de inevitabilidade tomou conta da sala. Ao mesmo tempo, a porta, que estava entreaberta, balançou mais uma vez, e uma nova sombra surgiu na entrada. Quem mais estaria prestes a entrar nesse turbilhão de revelações e mudanças? A ansiedade crescia no peito de Clara e todos os olhos se voltaram para a porta, prontos para descobrir o que ocorreria a seguir. A sombra que se projetava na entrada da sala se transformou em uma figura conhecida por todos, mas inesperada naquele momento. Era João, um amigo de longa data, mas também alguém que havia se afastado nos últimos meses. Clara reconheceu a expressão preocupada dele imediatamente. Ele parecia estar em um lugar muito diferente, quase como se seu próprio fardo estivesse pesando em seus ombros. "O que aconteceu?" perguntou Camila, com a voz carregada de preocupação. João hesitou, a boca aberta em busca de palavras que pareciam bloqueadas. Eu não sabia que vocês estavam aqui." Seu olhar viajara por todos, até encontrar Tânia. "O que está acontecendo?" Tânia, sempre com um ar de calma, sorriu para ele. "Estamos nos unindo, compartilhando histórias e buscando transformações. Venha, participe." João mordeu o lábio, visivelmente tenso. Ele sabia que fazer parte daquele grupo poderia significar confrontar seus próprios medos. O silêncio na sala se alongou, como se todos estivessem esperando por algo. Clara sentiu um frio na barriga. Ela sempre admirara a coragem de João, mas naquela hora, ele parecia dividido. "Olha, começou ele, olhando para o chão. "Estou passando por um momento complicado. Meus negócios não vão bem e fui ao banco hoje, o controle e eles negaram meu cartão. Eu não sei mais o que fazer." Aquele desabafo foi como um estalo. Clara viu os olhares se trocarem, a preocupação crescente na sala. Era como se a realidade tivesse invadido o ambiente de um jeito brusco. O grupo, que antes estava absorvido em esperanças e planos, agora enfrentava uma verdade que poderia machucar. "João, estamos aqui para ajudar uns aos outros." Tânia afirmou, transparecendo um otimismo contagiante. "O que você precisa?" "Vamos encontrar uma solução juntos." João olhou para Tânia, sua expressão suavizando um pouco. Ele nunca imaginara que aos olhos de alguém que ele considerava uma faxineira, houvesse tanta força. Aquela mulher tão comum, com experiências aparentemente humildes, agora parecia carregar a sabedoria que ele tanto buscava. "Não sei se mereço essa ajuda." O peso nas palavras dele era nítido. "Às vezes, sinto que tudo o que eu fiz deu errado. O que você fez não define quem você é. Todos aqui temos desafios, e é justamente isso que nos une." Roberta acrescentou, sua voz acolhedora fazendo João levantar o olhar. Um clima de solidariedade começou a brotar entre os amigos. As experiências de Tânia podem ter sido diferentes, mas as emoções que ela despertava eram universais. O ambiente antes carregado de incertezas agora parecia ressoar com a força do entendimento mútuo. "Vou me abrir." João finalmente respirou fundo, como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. "Tem tanta coisa que eu não contei. Mais decisões, inseguranças. Não sei mais o que fazer, não tenho ninguém em quem confiar." Clara se lembrou de como, por trás de cada sorriso, cada história, todas aquelas vidas refletiam as batalhas de cada um. A conexão crescendo era palpável, tão intensa que quase dava para sentir. Enquanto João começava a compartilhar suas tristezas, Clara percebeu que aquele poderia ser o início de algo muito grande. Mas então, aconteceu algo inesperado. A porta se abriu completamente, revelando uma figura que todos conheciam, mas que ninguém esperava ver ali. A tensão tomou conta da sala novamente, enquanto os rostos mudavam de expressões, revelando uma combinação de surpresa e preocupação. O que aquele novo visitante traria? Seria uma nova oportunidade ou um obstáculo adicional? A figura na porta era Rafael, um amigo de juventude e também um ex-sócio de João. A expressão dele era inconfundivelmente misturada entre alívio e incredulidade. Clara sentiu um frio na espinha. Rafael era conhecido por sua natureza competitiva e arrogante, e ele sempre foi um dos motivos pelos quais João se sentirá inferior em seus próprios negócios. "Oi, pessoal", ele começou,
gaguejando ao perceber o clima pesado na sala. Desculpem a intromissão, mas eu precisava falar com o João. João imediatamente endureceu os ombros, seu rosto se fechando em uma expressão quase defensiva. Clara observou como a luz da esperança em seu olhar se apagava rapidamente. O que você está fazendo aqui, Rafael? Perguntou João, sua voz tensa. Sua presença não é bem-vinda. Calma, cara. Rafael levantou as mãos, tentando se explicar. Eu só vim trazer notícias. Eu fiquei sabendo que a sua empresa estava com dificuldades, e eu quis ajudar. O grupo ficou em silêncio. A mente de Clara corria, analisando o cenário. Seria genuinamente uma oferta de ajuda ou um joguinho manipulado para derrubar João ainda mais? A cena na sala parecia refletir um rio revolto, agitado e cheio de correntezas. Você acha que eu poderia aceitar a ajuda de alguém que não pensei duas vezes antes de me deixar na mão? João retrucou, e sua voz ficou mais firme. Não me venha com essa conversa fiada. Rafael parecia genuinamente frustrado e confuso. Ele respirou fundo e passou a mão pelos cabelos, uma expressão de contrariedade estampada em seu rosto. Olha, eu sei que fiz escolhas ruins. Mas o meu negócio também não está bem. Estou aqui para uma nova parceria. Podemos mudar isso juntos, João. Parceria? Agora, Camila tomou a palavra, apontando para Rafael. E você acha mesmo que depois de tudo, ele iria querer qualquer coisa que envolvesse você? É fácil querer um acordo quando as coisas vão bem, não é? Os olhos de Rafael se estreitaram, enquanto ele tentava absorver aquela avalanche de emoções na sala. A energia que antes era de espera agora era pulsante, tudo flutuava entre as palavras não ditas e as emoções à flor da pele. Clara sentiu o coração apertar. Havia algo de humano na vulnerabilidade de Rafael, ele também trazia suas feridas, mesmo que estivesse agindo como um agente provocador. Fiz o que fiz porque acreditava que era o melhor. Rafael disse, a voz baixa e segura. Mas eu não vim aqui para justificar, e sim para tentar a reconciliação. O que eu quero é ajudar. O que ele não sabia era que o ferimento de João ia muito além das rivalidades passadas. Clara pensou em como era difícil superar aqueles laços quebrados e as cicatrizes da traição. Cada um tinha sua própria jornada, e as linhas que os separavam pareciam mais tênues a cada segundo. O silêncio estava pesado, como se houvesse um limite invisível do qual ninguém queria passar. Apenas me deixe em paz. O que você disse não muda nada. João respondeu, a voz mais baixa agora, mas carregada de raiva e de dor. A tensão cresceu à medida que os outros pareciam esperar o estalo final. Rafael e João estavam em campos opostos, e a batalha emocional que se desenrolava entre eles era palpável. Mas antes que alguém pudesse intervir, um toque no celular de João interrompeu o clima pesadíssimo. Ele olhou para a tela, seus olhos se arregalando. Eu preciso atender isso, disse ele, a preocupação voltando a seu rosto, enquanto se afastava do grupo. Clara percebeu que a situação havia se tornado ainda mais grave. O que ele poderia ter que enfrentar lá fora que era tão urgente? E quando João saiu, a sala se encheu novamente de expectativa. Haveria mais desafios pela frente, mais verdades a serem reveladas. O que estaria à espera de João do lado de fora? A conversa entre Rafael e o grupo acabaria em conflito ou revelação? Clara ficou em estado de choque, olhando para a porta pela qual João tinha saído. A tensão na sala era quase palpável, como um fio esticando-se prestes a romper com o menor toque. Rafael fez o movimento de se afastar, mas a indignação no ar o manteve onde estava, quase como se um peso invisível o prendesse. O que você realmente quer, Rafael? Indagou Camila, cruzando os braços e lançando um olhar penetrante. Você nem se importa com o João, está aqui apenas porque as coisas não estão bem para você. A expressão de Rafael endureceu, seus lábios se apertando. Ele não conseguia ver que seu desejo por reconciliação soava mais como um eco de sua própria necessidade egoísta de se redimir. Ao mesmo tempo, Clara se perguntou se havia um fio de verdade nas palavras dele. Seria possível que ele estivesse realmente arrependido? O dilema consumia, criando uma batalha silenciosa entre o desejo de acreditar em pessoas e a realidade que conhecia. Rafael,
percebendo o peso do olhar de todos, respirou fundo e continuou: não importa o que aconteceu antes. O que interessa agora é o que podemos construir juntos. Se eu não tivesse vindo, estaria apenas fugindo de tudo isso assim como fiz antes. A provocação cortou a sala como uma faca. Camila revirou os olhos, remexendo no cabelo enquanto Clara tentava entender as emoções conflitantes que abalavam o ambiente. Ela queria acreditar que as pessoas podiam mudar, mas o passado de Rafael ainda estava ali, pulsando com cada palavra que ele dizia. E o que você sugere? Um acordo? Dois amigos de infância tentando apagar anos de rivalidade? Não parece uma boa ideia. Camila disparou, sua voz preenchendo o ar pesado. Clara se surpreendeu com o tom redobrado da amiga. Ela também estava ferida, de alguma forma, por tudo que João havia enfrentado. Não estou aqui para ser amigo do João. Rafael exclamou, a frustração transbordando. Estou aqui porque existem oportunidades e eu quero que ele veja isso. A sala se encheu de murmúrios, cada um buscando entender a nova dinâmica que se formava em meio ao desespero. Rafael parecia mais insistente agora, quase uma sombra de um homem que desesperadamente lutava para ser visto. Clara, tomado por um impulso de coragem, decidiu intervir. Rafael, nós todos sabemos o que aconteceu entre vocês. Que tipo de ajuda você pode realmente oferecer que não seja apenas uma armadilha? Os olhos de Rafael se mostraram vulneráveis, revelando um lado mais humano que Clara nunca imaginou ver. A hesitação foi rápida, mas ele assegurou, como se tentasse reunir forças para se revelar. O fundo do meu poço foi quando percebi que a minha ambição destruiu tudo o que eu amava. Não quero isso para o João. Ele merece mais do que eu fiz por ele no passado. Naquele instante, Clara percebeu que a luta não era somente entre eles, era uma batalha maior, sobre redenção e perdão. Mas o que isso significava para João? O que aconteceria quando ele voltasse daquela conversa urgente e enfrentasse essa nova verdade? Foi então que o telefone de Rafael vibrou, tirando de seus pensamentos. Ele olhou rapidamente para a tela e seu rosto empalideceu. Não, isso não pode estar acontecendo. O coração de Clara disparou. O estalo de tensão se tornou um nó apertado. O que seria tão grave a ponto de afetar Rafael? A história deles, marcada por interesses egocêntricos, poderia estar se transformando em algo muito mais complexo. Um silêncio pesado se estabeleceu na sala, todos aguardando que Rafael dissesse algo. Mas ele apenas olhou para o chão, a expressão marcada pela preocupação. E Clara sentiu que o que estava por vir poderia mudar tudo. O que João descobriria? E Rafael, realmente estava pronto para se redimir ou isso era apenas mais um jogo de poder? Ela sabia que as próximas horas reservavam desdobramentos que poderiam impactar não apenas a vida de João, mas a de todos ali presentes. O que estariam prestes a enfrentar? O clima na sala mudava rapidamente, a ansiedade era palpável. Clara olhou em volta, notando as expressões tensas nos rostos de seus amigos. Era o momento em que as verdades escondidas estavam prestes a ser reveladas. Rafael, ainda chocado, começou a mecanicamente falar sobre o que havia acontecido, mas suas palavras se perderam em meio à onda de murmúrios e perguntas. Precisamos de calma. Vamos ouvir o que Rafael tem a dizer. Clara interveio, tentando aliviar a tensão. O olhar dela se fixou em Rafael, desafiando-o a ser verdadeiro. Ela sabia que cada um de nós possui segredos, mas o que estava em jogo era muito maior do que desavenças pessoais. Eu recebi uma mensagem do banco. As minhas contas estão congeladas. Isso significa que não só eu, mas também muita gente que depende de mim, está em risco. Rafael finalmente admitiu, a voz embargada. A revelação caiu como um peso no ar, e o impacto foi imediato. Isso é sério, João, que voltará naquele momento. Ele parou em sua trajetória, o rosto pálido, e Clara percebeu que ele tinha ouvido o que Rafael disse. A sensação de comunhão, de luta compartilhada, estava começando a se formar entre eles. Mas isso ainda não justifica o que você fez. Tivemos um passado que não se apaga facilmente só porque você se sente ameaçado. Rafael objetou rapidamente, não é só egoísmo. Eu estou aqui por uma razão. Estou tentando mudar, tentando ser melhor. Precisamos aprender a nos unir. É uma questão de sobrevivência.
Não só a minha, mas a de todos nós. Seu olhar atravessou a sala, buscando por compreensão onde poderia haver apenas desconfiança. Rafael, essa sua necessidade de controle não exige apenas uma mudança de atitude, mas um compromisso sincero, Clara respondeu, e a energia na sala pareceu se equilibrar de novo. Se você realmente está tentando mudar, deve estar disposto a ouvir, a se conectar, não apenas se defender. A sala parecia querer explodir de emoções. Camila olhou para os amigos de infância que agora se tornavam adversários. Nós todos estamos lidando com nossas estruturas desmoronadas, e você não é exceção, ela disse para Rafael, sua voz cheia de emoção. Mas precisamos de ações, não apenas palavras vazias. Sim, precisamos de ações que mostram a verdade. Tânia se juntou à conversa, seu olhar firme. A verdadeira mudança precisa vir de dentro, e deve ser sobre mais do que apenas interesses pessoais. João respirou fundo, o peso das palavras soando verdadeiras. Se vamos realmente nos unir, temos que deixar nossas inseguranças de lado. Precisamos ser transparentes e buscar um novo caminho juntos. Ele não estava buscando vingança ou mais ressentimento, era hora de reconciliação, mesmo nas dores do passado. Nesse momento, Clara se adiantou, sentindo-se impulsionada pela necessidade de transformar a atmosfera pesada em algo produtivo e coletivo. Talvez essa seja a nossa oportunidade de criar um espaço seguro onde possamos reconstruir, não apenas como um grupo, mas como uma comunidade. Se todos estivermos dispostos, não importa de onde viemos ou os erros que cometemos, podemos nos apoiar. Os olhares começaram a se encontrar, a hesitação deu lugar a uma esperança vibrante. O que Clara propunha era um projeto que poderia criar uma nova base, uma nova vida. Rafael, por sua vez, parecia ponderar, seus olhos brilhando ao entender a importância do que estava em jogo. Naquele momento, sem mais hesitações, Clara continuou, vamos criar uma rede, algo que permita que nossas vozes sejam ouvidas e respeitadas. Um espaço onde não apenas enfrentamos os desafios, mas também celebramos nossas vitórias. O fervor dela era contagiante, e um murmúrio de concordância começou a surgir no grupo. E como exatamente vamos fazer isso? Alguém perguntou, curiosidade misturada com um desejo genuíno de mudança. Que tal começarmos com um evento? Reunir a comunidade, trazer mais pessoas para essa conversa, sugeriu Tânia, sua paixão irradiando. Podemos promulgar nossas histórias, fazer uma mostra de talentos, algo que unifique nossa luta e nossas conquistas. Clara sorriu diante da proposta. Ela sentiu que de alguma forma, um novo laço começava a se formar entre todos ali. Rafael deixou escapar um sorriso leve. Posso ajudar a organizar isso. Se realmente estamos mudando, eu quero fazer parte dessa mudança. A sala estava em um frenesi, e as ideias começaram a fluir como um rio. Enquanto Clara olhava para cada pessoa, reconhecia a vulnerabilidade e a força. Não apenas estava se formando um novo propósito, mas as pessoas estavam unindo forças, a faxineira, o empresário, o amigo de infância e o ex-sócio. Todos tinham suas dores, mas agora compartilhavam a esperança de um futuro melhor. Era um momento de transformação, tão bonito quanto intenso. O que antes era um espaço carregado de sentimentos pesados agora estava repleto de promessas e potenciais. Clara percebeu que, por trás de cada palavra, uma nova história estava começando. E essa história, escrita a várias mãos, poderia ser a mudança que todos esperavam. Este é o nosso início, Clara proclamou, e as palavras ressoaram pelo ar como um mantra. Estamos juntos nesta jornada. Vamos nos unir em nossas diferenças e nos apoiar em nossas batalhas. Não vamos deixar que o medo nos divida mais. Unitemos as vozes e façamos ecoar felicidade na comunidade. E assim, à medida que olhares se cruzavam e mãos se entrelaçavam, Clara soube que aquela era mais do que uma nova viagem, era o renascimento de cada um deles. Agora, só restava um caminho a trilhar e não havia como voltar atrás. E você, leitor, o que está esperando? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.